Bom dia, saúdo a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa devocional eu gostaria de compartilhar em primeiro lugar contigo um texto que está no livro de Atos, capítulo 12, os 11 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou-se dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. A narrativa prossegue, mas eu gostaria de meditar contigo sobre esses versos que nós acabamos de ler. O que esses versos trazem para nós, cristãos do século 21? A primeira coisa que nós aprendemos nesses versos é a importância da oração. Deus ouve as nossas orações. Deus está atento às nossas orações. Eu não sei o que você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando nessa quarentena. Desemprego, um problema de saúde, eu não sei. Deus sabe. E Deus quer que nós oremos, nós como igreja oremos uns pelos outros, oremos pelas situações que do ponto de vista humano parecem impossíveis. A fuga de Pedro era algo que do ponto de vista humano era inconcebível, era algo inviável, era algo que não tinha jeito. Nós lemos aqui, eram 16 soldados guardando Pedro, numa prisão. Como que Pedro ia sair dali? Não tinha jeito. Mas Deus tem os meios dele. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus pode o que nós não podemos. Por mais difícil que seja a situação, por mais impossível que te pareça, para Deus não tem nada impossível. Peça a Deus, fale com Deus, não desista de orar. E Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai fazer aquilo que para os teus olhos, aquilo que para a tua lógica, aquilo que para o teu conhecimento parece impossível. Mas Deus não pensa que nem a gente. Deus não é homem limitado como nós somos. Então Deus pode aquilo que você não pode. E quando você não pode, peça a Deus. Apele para Deus. Como aconteceu no texto que nós lemos. Era uma situação impossível, mas que Deus transformou, porque Deus pode. Essa é a mensagem que fica para nós desse texto. Que nós não deixemos de orar, que nós não deixemos de acreditar no que Deus vai fazer, porque Deus pode transformar aquilo que para nós não tem jeito. Deus é o Deus das causas perdidas. Deus é o Deus dos impossíveis. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos.
Então eu te incentivo a crer nesse Deus, te incentivo a orar a esse Deus, porque Ele vai ouvir a tua oração. Que Deus nos abençoe.